Mário Sérgio Pontes de Paiva nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro de 1950. A infância dele foi diferente da vivenciada pela maioria dos jogadores de futebol que convivem com as dificuldades da pobreza. Ao contrário, era sócio do Fluminense, um clube de elite, estudou em bons colégios, frequentava hipódromos para ver corrida de cavalos e trabalhou numa empresa de computadores. A família não esbanjava dinheiro, mas tinha boas condições. O pai foi o primeiro vendedor de medicamentos do Laboratório Fontoura. Tinha carro e era presidente de um clube de carnaval. Mas a vida mudou. Seu pai perdeu tudo nas corridas de cavalo. Ficaram muito pobres. A família teve que vender o título do clube e ele continuou frequentando porque jogava no futsal, mas já em outra realidade. Mário Sérgio sempre teve uma personalidade forte. Como jogador, era o terror de técnicos e dirigentes. Liderou complôs contra cartolas, ajudou a derrubar técnicos, brigou com muita gente. Era reconhecido por sua grande habilidade e criatividade. Não por menos, ganhou o apelido de Vesgo, pelo fato de olhar para um lado e dar o passe para o outro. Do Grêmio, bola para Mário Sérgio olhou, todo mundo marcado, ainda com Mário Sérgio olhou, deu de calcanhar para Renato para pela ponta direita, para Mário Sérgio, matou no peito, vai entregar agora para Paulo Roberto, domina Paulo Roberto, de perna esquerda, levantou, agarra o goleiro do Stein. O Sérgio é o centro da roda, e por essa razão o Caju está mais marginalizado. O centro do Grêmio é Mário Sérgio. Entre os clubes que passou, Mário colecionou a fama de indisciplinado, o que fatalmente o afastava da seleção brasileira. Mesmo assim, ele quase jogou a Copa de 1982. Apesar de ter feito parte de toda a preparação da equipe para a disputa daquele torneio, ele foi cortado na última convocação, substituído por Éder, do Atlético Mineiro. Quando virou técnico ou comentarista, as coisas não mudaram. A língua não tinha travas, ele peitava estrelas e queridinhos da torcida, sempre pensando no bom futebol e usando uma visão tática que poucos no mundo possuíam. Mário Sérgio descobriu seu talento no futsal do Fluminense, mas foi no Flamengo que ele despontou e surgiu para o futebol. Foi campeão pelos aspirantes e chamou a atenção por sua habilidade, mas a passagem durou pouco. Mário brigou com o técnico Justrich, um forte adepto do futebol força que não gostava dos cabelos longos do atacante. E o Justrich o chamava preconceituosamente de boneca. Até o dia em que Mário Sérgio, não suportando, entrou em discussão com o técnico. O treinador falou para os dirigentes do clube que podia mandá-lo embora ou emprestá-lo. Então ele foi emprestado ao Vitória em 1971, contra a vontade de parte da diretoria. O rubro-negro baiano, que para ter o jogador tem que fazer uma campanha junto à torcida para que pagasse o preço do seu passe, tornou-se ídolo do Vitória, defendendo a equipe por 4 anos. No rubro-negro, formou um trio de ataque histórico, junto a André Catimba e Osnir, sendo premiado com a bola de prata nos Brasileirões de 1973 e 1974. Ele também foi campeão baiano de 1972, marcando inclusive um dos gols da vitória de 3-1 sobre o Bahia. É considerado um dos maiores jogadores da história do clube. Em 1975, foi contratado pelo Fluminense do Rio para fazer parte da primeira versão da máquina tricolor, com Rivelino, Paulo César, Gil, Manfrini e Edinho. Já no seu primeiro ano, conquistou um campeonato carioca sobre o Botafogo. No início de 1976, o craque foi contratado pelo Botafogo. Na Estrela Solitária, Mário jogou de 76 a 79 e fez parte de um time de craques que tinha Dé, Mário Sérgio, René, Paulo César, Perivaldo e Nilson Dias. Em 1978, Mário teve uma séria contusão no joelho, que o afastou dos gramados por 4 meses. Forçando para voltar rapidamente aos gramados, prejudicou definitivamente seus meniscos.
Isso fez com que ele ficasse afastado por mais quase um ano. Neste interim, o craque ficou sem ambiente com alguns diretores e acabou negociado com o Rosário Central da Argentina no ano seguinte. Mário foi para a Argentina em 1979 e sua esposa, que cursava engenharia, não o acompanhou nessa breve permanência em território argentino. Este fato, aliado a seu temperamento forte, abreviaram sua passagem pelo clube. Mário então foi contratado pelo Internacional de Porto Alegre a pedido de Falcão. No Colorado, Mário fez parte do time que conquistou o Brasileirão de 1979 de forma invicta. No Beira-Rio, ainda foi a final da Libertadores de 1980 e após a saída de Falcão para Roma, tornou-se o principal jogador do time. Naquele ano e na temporada seguinte, voltou a vencer a Bola de Prata. Permaneceu no Internacional até 1981, quando levantou a taça do Gauchão daquele ano. Em agosto de 1981, Mário Sérgio chegou ao São Paulo, estreando em 16 de agosto e ficou até o fim de 1982. Neste clube, ele ganhou o apelido de Rei do Gatilho após esvaziar o pente de seu 38, dando tiros para o alto para assustar torcedores do São José, no Vale do Paraíba, que se manifestaram na saída da delegação São Paulina do estádio Martins Pereira. Na partida de volta, o placar do Morumbi anunciava número 11, Mário Sérgio, o Rei do Gatilho. No dia 4 de outubro de 1981, mais de 30 mil pessoas viram o show do Vesgo, na goleada do São Paulo de 6-2 sobre o Palmeiras, com 2 gols de Mário. No meio para Serginho, protegeu, foi Mário Sérgio, pode fazer, bateu, golaço! Mário Sérgio, número 11! Depois de uma excelente jogada de Getúlio, a tabela à frente, o lançamento para Mário Sérgio, chutou cruzado, batendo totalmente ao goleiro Gilmar. Nato, é impossível São Paulo agora. Renato, olha o quinto, passou para o Sérgio no gol! Completando a jogada de Renato pela esquerda. O São Paulo tem 5, parece incrível. 1 apenas para o Palmeiras. Preparado o Getúlio, cobrado o escanteio, foi Everton, é o gol! Mário Sérgio. Mesmo com boas atuações, Mário não se adaptava ao esquema tático do técnico José Poy. Além disso, na época surgiram boatos sobre seu envolvimento com drogas, o suficiente para que ele fosse parar na Ponte Preta por um breve período. Em 1983, pela Ponte Preta, participou de um time de medalhões composto pelos talentosos Mário Sérgio, Dicá e Jorge Mendonça juntos. Ainda em 1983, no final do ano, foi contratado pelo Grêmio a pedido do técnico Valdir Espinosa, apenas para a disputa da Copa Intercontinental. A técnica e a habilidade de Mário seriam, na visão de Espinosa, um contraponto importante à força física dos europeus. Segundo Espinosa, ninguém queria o Mário Sérgio no Grêmio. Na primeira vez que falou sobre a contratação de Mário Sérgio, todo mundo pipocou. Diziam, ele é isso, é aquilo, é bagunceiro. Mas Valdir comprou a briga, declarando que o conhecia bem, pois jogou e morou com ele. Mário Sérgio teve um papel fundamental para a conquista. Ele ditou o ritmo da equipe durante os 120 minutos, fez lançamentos precisos e usou sua habilidade para deixar os marcadores desorientados. Após o Grêmio, voltou para o Internacional. Dessa passagem, Mário se lembra do Grenal das Faixas, na abertura de 1984. Segundo ele, na hora da troca das faixas, seria vaiado por gremistas ou colorados. No fim, Mário Sérgio, com a camisa do Inter e a faixa de campeão do mundo pelo Grêmio, acabou aplaudido pelas duas torcidas. No Palmeiras, Mário jogou em 1984. Ele conduziu o Verdão ao tão sonhado título do Campeonato Paulista de 1984, até ter sido flagrado em um exame antidoping realizado num clássico contra o São Paulo, que o deixou suspenso durante 6 meses. Sobre o doping, uma polêmica. O exame aconteceu após um jogo contra o São Paulo.
Dentro do campo, vários jornalistas presenciaram o Dr. Marco Aurélio Cunha, do São Paulo, oferecendo uma soda limonada ao Mário Sérgio. Depois, no exame antidoping, foi constatado cocaína na urina do jogador e o Palmeiras perdeu os pontos no Campeonato Paulista. Mário ainda voltaria a jogar pelo clube após a suspensão, com o mesmo brilho e o mesmo terrível temperamento de sempre, até deixar o clube em 1985. Após o Palmeiras, Mário ainda teve passagens pelo Botafogo de Ribeirão Preto e pelo Bellinzona da Suíça, ambas em 1986. Em 1987 chegou ao Bahia, mas já não jogava no ritmo dos companheiros. Na quinta rodada do Brasileirão daquele ano, porém, ele recebeu a camisa 10 do técnico Orlando Fantoni de presente e foi a campo. Jogou os primeiros 45 minutos com atuação extraordinária e desceu para o intervalo, antes de todo mundo, como protagonista da vitória parcial por 1-0 sobre o Goiás. No vestiário, fez um pronunciamento muito educado, agradeceu a todos os companheiros e anunciou o fim de sua carreira. Depois foi ser técnico, período em que comandou 11 times. Começou a carreira de comentarista esportivo no início da década de 90, na TV Bandeirantes. Em 31 de julho de 2012, foi anunciado como comentarista esportivo dos canais Fox e Esporte. Morreu aos 66 anos, no dia 29 de novembro de 2016, no trágico acidente envolvendo o avião da Chapecoense, na cidade de La Unión, próximo a Medellín, na Colômbia. Ele integrava a equipe da Fox Sports, que faria a cobertura da final da Copa Sul-Americana daquele ano entre a equipe catarinense e o Atlético Nacional.